Olá, continuando aí com mais um episódio de Que Papo é Este? Né? Com nossa convidada, Márcia Silva, né? Márcia, a gente na semana passada estava falando sobre algo bem interessante, achei muito legal essa construção em relação à importância do PGR, quanto mais com esse tema que é o fiscal chegou e agora? Né? O fiscal chegou e agora, como é que a gente volta no passado? Então, para não ter que buscar aí o de volta para o futuro, né? McFly, né? McFly. Voltar para o passado e poder fazer o que a gente deveria ter feito, a gente tem que fazer o dever de casa mesmo, ter o PGR lá bem elaborado, cuidar das ações. E ficou no ar uma pergunta, né? Você falou de inventário de risco, você falou de levantamento de perigos e risco, inventário de risco, você falou de plano de ação e as ações. Eu queria que você me dissesse aí como que são essas ações, o que a gente pode fazer efetivamente para mitigar, reduzir o risco ou eliminar o perigo? Como é que é feito isso? Diga, dê sua depoimento aí sobre isso. Eu vou trazer uma experiência que acho que essa experiência ela termina ilustrando e é algo assim o que eu acredito, né? E quando eu fiz engenharia de produção, eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. Então, acho que o que a gente precisa hoje ter até dentro do próprio início de um inventário de risco propriamente dito, eu preciso fazer um planejamento de avaliação, preciso definir qual é o objetivo da minha avaliação e não achar que toda e qualquer avaliação ela precisa seguir o limite. Aí eu estou avaliando para saber se está abaixo ou acima do limite de tolerância. Eu não posso colocar o limite de tolerância como uma linha tênue entre o que prejudica e o que não prejudica, né? Então, segurança e saúde do trabalhador vai para além disso. Então, aí se faz um planejamento de avaliação, aí você vai fazer todo um mapeamento de processo, o chão de fábrica, conhecer todo o processo produtivo, dialogar com o trabalhador, dialogar com a CIPA, dialogar com o trabalhador, com o gestor, fazer todo um planejamento, envolver. Eu costumo fazer campanhas antes de começar a fazer trabalhos dentro da organização. E hoje a gente pode fazer tudo isso em um clique, né? Posso fazer um podcast, posso fazer um postzinho, posso fazer um flipperbook envolvendo CIPA, gestores. Isso é bastante funcional. Então, quando eu mapeio esse processo, eu vou conseguir ver os pontos críticos, né, os gargalos, e a partir daí eu crio um comitê. Este comitê que envolve setor de manutenção, gestor, envolve o setor de segurança, que pode ser o SESMIT, e a alta gestão, a alta administração precisa estar envolvida nisso. Geralmente, esses comitês, uma vez no mês, onde a gente elenca um tema comum e se discute. Com isso, a gente pode observar, por meio das experiências do que vai acontecendo nos setores, a gente pode fazer o que a gente chama de benchmark, né? Que são as boas práticas. O que é que está dando certo em um setor, o que é que pode trazer para o outro setor, o que não deu certo. Então, a questão da mitigação, que é essa questão da neutralização, está muito vinculada desde os aspectos avaliativos, para que eu possa identificar de fato onde estão os meus pontos críticos e de que forma eu vou fazer para impactar, e aí vão estar dentro das minhas estratégias de ação, né? Envolvendo os interlocutores desse processo, que, sobretudo, é o trabalhador, né? Perfeito. Eu tenho até um comentário em relação a isso, porque você trouxe aí uma abordagem sistêmica, porém corporativa, né? Uma questão da organização, né? Envolver aí a direção, a empresa como um todo e todos os responsáveis, uma equipe multidisciplinar, que é bem interessante porque assim a gente tem uma percepção, pelo menos eu, na minha experiência particular, de que muitas empresas não identificam a segurança do trabalho como um assunto, eu não quero usar essa palavra problema, né? Mas é como um ponto da segurança, como se fosse só de responsabilidade do SESMIT, né? Do Serviço Especializado de Segurança da Medicina do Trabalho, ou dos profissionais que trabalham para a segurança. E como se não fosse uma responsabilidade de todos, né? Todos os envolvidos. Eu trago sempre em encontros como este a importância do especialista, assim como nós temos outros especialistas,
que estão participando, entender o quanto que a gente pode monetizar essas ações, né? Trazer para a linguagem econômica, para os gestores na tomada de decisão, o quanto que isso implica nas empresas. Ter uma boa gestão em segurança do trabalho e não ter uma boa gestão em segurança do trabalho. E aí nosso tema de o fiscal chegou aí agora, também mexe no bolso, né? Porque eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que você já percebeu, já viu assim de grandes riscos que as empresas pôde correr ou que correram através de uma multa, alguma fiscalização que você acompanhou, que você tomou ciência, sem falar dos acidentes de trabalho e tudo mais, né? Vidas ceifadas por conta de negligência e imprudência. Olha, quando a gente vai para a empresa e aí faz assim, segurança do trabalho, ele é custo. Aí você chega na empresa, o setor parece uma caixinha de fósforo, ele é tão insignificante, bota ali naquela salinha, e aquela salinha representa o coração, né? Então eu costumo, dentro do meu processo de elaboração do programa, eu preciso implantar. Porque se eu pego um programa e entrego para a organização, ele vai ser uma mera folha de papel. Então ele vai ser um programa de gaveta. E ele vai replicar o que a gente tinha no PPRA. Então eu preciso implantar, os profissionais eles precisam fazer esse processo de implantação. Então ele vai organizar por partes, porque tem temas do que você está coletando, então com a sua coleta você vai elencando os temas. Então eu costumo fazer um ROI, um retorno sobre investimento. Olha o quanto é vantajoso você me ter na sua empresa para contribuir com os aspectos de segurança. E aí eu coloco um corpo humano e pergunto para ele qual é o órgão mais importante do corpo. O bolso. Aí ele fala coração, ele fala... E aí eu pergunto a ele onde é que está a segurança do trabalho. A segurança do trabalho ela é sempre vista como não um órgão que não seja importante. Mas se você for pensar, ele é o pulmão, é ele que faz o coração pulsar, né? Então, e onde é que está o setor financeiro, a parte produtiva? Então, ali com aquela imagem, aí, mostrando para ele que assim como o corpo humano, assim a empresa é uma organização, ela é um sistema, o corpo humano também é um sistema. Então, quando a gente começa a fazer segurança do trabalho, ela vinculando a produção, fazer com que a empresa se torne lucrativa, produtiva e se mantenha competitiva, isso também é uma virada de chave. Sabe o que eu faço também, Rafael? Você me contratou para fazer um programa da sua empresa. Então, eu vou lá no site da empresa e verifico sua visão, missão e valores. Dentro da sua visão, missão e valores, no programa eu começo a contar a história da empresa, o número de trabalhadores e vou sempre na visão do que ela quer se tornar. E aí, com base no que ela quer se tornar, eu faço a objetividade do programa, elencando os responsáveis e as suas respectivas competências. Então, se a gente começa a trabalhar isso nesse hub de colaboração, a gente consegue avançar. Perfeito, você vai na espinha dorsal da empresa, né? Na espinha dorsal. E ele precisa ver. Eu sou fonoaudióloga, né? Agora que eu terminei engenharia, mas assim, quando eu chegava, eu disse, fonoaudióloga no setor de manutenção, eu preciso conversar com o gatekeeper, eu preciso conversar com o técnico. E ele, o que é que essa máquina tem a ver com perda auditiva? Eu falei, se esse rolamento não estiver legal, ela vai produzir muito ruído e eu vou ter vários trabalhadores, não só com perda auditiva, mas irritado, um problema de insônia. E aí eu vou trazendo para eles essas construções e ele vai ser o meu parceiro dentro desse processo. Então, acho que fazer com que você torne o outro importante, ele comece a perceber que ele é importante no processo, a gente consegue caminhar. Embora isso tudo seja muito desafiante, né? Com certeza. Você falou aí de itens da produtividade, né? Se você tem uma equipe motivada, uma equipe que se sente bem em trabalhar naquele ambiente de trabalho pelos olhos da higiene ocupacional, né? Que seja um ambiente limpo, né? Clean. Você tem uma equipe que vai trabalhar mais e, consequentemente, vai dar resultado para a empresa. Uhum. Sem falar do absenteísmo, da falta de trabalho, dos afastamentos, das queixas, das dores e, infelizmente, aí também dos acidentes que ocorrem, né, por
falta talvez, desse entendimento de quanto que a segurança do trabalho é o coração da empresa. Eu gostei da analogia com o corpo humano, fiz a brincadeira do bolso, porque no sentido de, eu sempre falo assim, olha, pessoa física tem CPF, tem sangue, tem coração, tem vida, tem alma. Tem alma. Pessoa jurídica tem CNPJ, tem receita e tem despesa. A diferença da receita para a despesa é o que vai dizer se a empresa tem lucro ou prejuízo. Então, que momento entra o coração? E que momento entra ali a vida humana, a prevenção? A gente precisa monetizar. Infelizmente, mas a gente precisa mostrar para a tomada de decisão que aquilo ali vai economizar ou vai gerar uma produção maior, porque assim a gente sensibiliza na tomada de decisão. Não estou dizendo que a empresa ela é desumana, não é isso. É porque na linguagem da tomada de decisão tem que ser abordados parâmetros que são fáceis de serem discutidos e avaliados. Né? Se você falar de indicador de desempenho, de finanças, indicador de desempenho sempre é o ROI, o ROP, a despesa, a receita. Você não vai ver ali, né, ações como o DDS ou, como você falou, o envolvimento de campanhas, né? Porque aquilo ali está de uma forma intangível ali, não é? Mas a gente, como especialista, a gente precisa sensibilizar para esse órgão aí, para poder ter essa tomada ter essa luz, né? E como você falou, as empresas elas precisam monitorar, revisar. Aí voltando para o PGR, como é que a empresa monitora, revisa isso continuamente? Porque o fiscal cobra isso, né? O fiscal quer acompanhamento, ele quer as ações sendo tomadas, ele quer evidências de controle. Como é que a empresa pode monitorar e fazer esse programa de gerenciamento de risco dar certo e rodar ele, né? Fazer ele rodar, girar dentro da empresa? Um dos grandes entraves, né, do que eu tenho visto hoje na prática, eu tenho feito bastante análise de PGR, né, está no planejamento. O planejamento tem sido um dos grandes problemas, né, a dificuldade do profissional em fazer planejamento, porque ele ainda está preso àquele cronograma de marcar o xizinho, de botar aquelas mesmas ações, e muitas vezes são ações que não atendem à necessidade da organização. Então, às vezes, são mínimas ações que você pode estar implementando que vai fazer toda uma diferença no processo produtivo. Mas para você fazer isso, tem que fazer um bom chão de fábrica, fazer um bom inventário de risco. Então, eu falo que o planejamento ele precisa ter o seu objetivo, né? Aí eu preciso fazer um backlog, que é uma série de estratégias, de ações que eu vou definir a minha meta, porque na hora que eu defino a minha meta, eu vou conseguir trabalhar com o indicador com mais clareza. Trazer a responsabilidade para dentro, quando eu falo, na hora que você vai fazer lá o PGR, você tem que colocar os responsáveis por aquele programa, que vai fazer com que aquele programa funcione, e as suas competências definidas. Quando você traz isso para o corpo do planejamento, lá definido por objetivo, a meta, quem vai fazer, o prazo e os recursos, olha, recursos, aí eu vou saber, naquele momento, onde é que eu estou tendo maior desperdício de dinheiro, porque às vezes a empresa tem desperdício, por incrível que pareça, Rafael, com equipamentos de proteção individual. Só um minutinho, Márcia. Vamos continuar esse papo próxima semana, que tá ficando bom, tá? Eu queria saber assim, ó, próxima semana você vai dizer o que fazer com esse fiscal que chegou, tá? Então, que papo é este? Na próxima semana, não percam, com Márcia Silva, que papo é este?